Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 169 e hoje a gente vai falar sobre Você é o que te conecta. Então, vamos estudar? Bora lá então, hein? Começando mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Inclusive esse daqui, ó. Se você está lá no YouTube, está vendo a gente. Siga lá o Instagram da Rádio Café, @Rádio Café Music, e também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Como eu falei, estamos no YouTube. Coloca lá na busca, podcast Espiritismo Simples, você vai conseguir ver e ouvir o nosso episódio, tá bom? Podcast Espiritismo Simples, clica lá para se inscrever, ativa ali o sininho, e aí todas as segundas-feiras às 6 da manhã, quando tiver episódio novo, vai chegar a notificação para você não perder, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir levar a criança na escola, para lavar a louça, para tomar banho, que eu sei o que vocês falam que fazem ouvindo o nosso podcast. Então, vai lá. Clica lá para se inscrever no nosso podcast, Espiritismo Simples, lá no YouTube, tá? Estamos no TikTok, é o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples, e, obviamente, no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music, ou aí no seu aplicativo de mídia preferido, tá bom? Estamos em todos os lugares e porque a gente vai falar hoje justamente sobre Você é o que te conecta. O que eu quis trazer com esse episódio, gente? Ele é um pouco, ou ele é muito sobre falarmos de pensamento. A gente já trouxe algumas vezes episódios que falam ali de pensamento. Um dos episódios, inclusive, mais ouvidos, que é o episódio 5, lá do comecinho do nosso podcast. Vocês não reparam muito no áudio, não, porque a gente estava começando os nossos primeiros episódios, a gente gravava com um gravadorzinho. Eu gravava dentro do carro, né? Gravava com um gravadorzinho assim, eu ficava em cima do volante do carro, eu aqui na posição do motorista, e aí quando passava uma moto na rua eu tinha que parar de gravar, parar de falar, né? Esperar a moto passar, e aí continuava gravando. Só um detalhe aí do começo do podcast, para quem chegou agora, né? Tá aí o podcast desde 2020, tá? Então, a gente já falou outras vezes sobre pensamento, mas a gente conseguiu trazer um outro olhar para isso tudo, né? Que a ideia é justamente de ter um olhar espiritual, cultural, sobre aquilo que a gente está conectado. E a gente vai falar sobre que aquilo que está ao nosso redor, sobre pensamento, é também aquilo que nos define. Mas calma que a gente vai entender um pouco sobre isso, tá? Então, você é o que te conecta. E aí vem a pergunta primeira. O que você está conectado? Né? E é uma pergunta, obviamente, ampla, não estou falando no sentido literal de conexão, né, de internet, nada disso. Estou falando de conexão com aquilo que você está se ligando na sua vida. Espiritualmente, culturalmente, intelectualmente, né? A ideia é justamente fazer essa reflexão sobre aquilo que a gente também consome, sobre aquilo que a gente vai atrás, sobre aquilo que a gente busca. E pode ser, sim, de fato, uma busca na internet. Por exemplo, a busca na internet diz muito sobre aquilo que a gente está indo atrás. Aquilo que a gente vai atrás na nossa vida, seja no aspecto de trabalho, de família, de prosperidade, sobre qualquer outro tema que nos envolve, diz muito sobre aquilo que a gente está conectado ou buscando. E aí a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso acaba nos moldando, e é isso que a gente vai falar muito daqui em diante, tá? Ponto-chave do episódio é também para a gente pensar que aqui, no plano material ou no plano espiritual, nós somos exatamente os mesmos. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente desencarna, no momento que a gente volta para a nossa pátria verdadeira, que é a verdadeira casa da gente, que é o plano espiritual, que aqui é só basicamente uma passagem, uma escola de aprendizado que a gente tem a oportunidade, não pode dispersar. Quando a gente volta para lá, ninguém se torna santo, né? Da mesma forma que também ninguém vai se tornar uma alma perdida. Tudo vai estar ligado de acordo com o que nós somos. Então, aquilo que somos aqui, seremos lá. Aquilo que somos lá, seremos aqui. Aqui a gente tem a oportunidade de ajustar a rota, né? Lá a gente vai também ter um período de aprendizado. Mas a gente não muda, né? Se a gente não muda numa vida inteira, por que a gente vai mudar
simplesmente por mudar de plano. Já pensou nisso? Por que a gente cria, né, essa imagem? A gente tem essa imaginação, né, muito boa. Ah, a pessoa desencarnou, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão incrível, porque a gente acaba quase endeusando a pessoa por ter desencarnado. Não, né? Aquela pessoa que era aqui, os comportamentos dela aqui seguirão lá. Se ela era uma boa pessoa aqui, gente, maravilha. Tomar atitudes erradas, a gente acaba tomando ao longo da vida. A gente tem algumas falhas, né? A gente acaba cometendo alguns deslizes na nossa trajetória. Mas olhando na essência, no caráter, como é que foi essa pessoa, como é que foi a vivência dela aqui? A gente olha isso, e é isso que vai refletir lá. Quem somos aqui, seremos lá. Ninguém se torna melhor, ninguém sobe de nível, ninguém ganha ali um brilho, um destaque, só por ter atravessado para o outro lado, tá? Então, aquilo que você se liga aqui é exatamente aquilo que você se ligará lá. Os vícios que você tem aqui também estarão ligados a você lá. Então, Bruno, quer dizer que lá no plano espiritual eu consigo facilmente encontrar as coisas do meu vício? Então eu fumo muito, eu gosto de beber, eu estou atrás dessas coisas, eu tenho essa fixação por alguma coisa? Olha, a gente vai dar um jeito, né? E aí, obviamente, que aquilo que a gente está conectado nesse sentido de vício, porque é algo que nos amarra, também não serão ambientes muito dos melhores, né? Porque a gente vai estar conectado também com aquilo que não é o ambiente dos melhores. A gente tem que ter ciência disso, né? A oportunidade daqui é para a gente realmente estabelecer o melhor de nós. Estarmos conectados com aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, tá? As vontades que a gente tem aqui serão também as vontades de lá. Aquilo que a gente tem uma ansiedade, um desejo, vai ser exatamente aquilo que a gente vai ter por lá. Então, ninguém muda por simplesmente atravessar uma porta. Na nossa vida também. Se a gente só troca de ambiente, você não deixa de ser uma pessoa ou outra. A gente aqui utiliza muito das máscaras, né? Se você está num ambiente de trabalho, às vezes a pessoa tem um comportamento, em casa ela tem outro, e numa festa ela tem outro. Isso é totalmente natural, isso é do ser humano. Mas é daqui, né? É do plano físico. Ninguém consegue sustentar essa máscara por muitos anos. E no plano espiritual menos ainda, porque a leitura que é feita de um e do outro não é do aspecto material, não é do seu comportamento ali de algum período, mas assim observada a sua aura, né? Observada quem é você por dentro, né? Qual o reflexo que você consegue emitir, qual que é a luz que você emana, né? Então, por isso que quem é aqui não consegue ser algo diferente por lá. Então, quando a gente desencarna, as leis universais, elas são exatamente as mesmas, mas tem muito mais fluidez, porque, obviamente, a gente não tem a matéria. Então, aquilo é tudo mais instantâneo. Lá é tudo muito mais rápido. Aquilo, as coisas realmente fazem sentido, uma conexão muito mais direta, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Assim, tem um exemplo bacana da gente perceber sobre essa fluidez das leis lá no plano espiritual, no filme Os Mensageiros, tá? Que é aquele filme lá que seria a continuação de Nosso Lar. Se você não assistiu no cinema, já está disponível no Disney Plus, não sei por quanto tempo. Então, vai lá, corre lá para Disney Plus para procurar por ele, pelo filme. Tá? Estamos esse episódio aqui, vai sair ali em agosto de 2024. Não sei quando você está ouvindo, tá? Então, lá nesse filme, né, Os Mensageiros, fala ali basicamente de uma lei clara de ação e reação, de lei do retorno, tá? Acontece uma cena em que passa no plano material, mas os envolvidos são espíritos que já desencarnaram, tá? Então são ali pessoas que estão mortas, mas que estão no plano da matéria, estão numa casa. O filho do Otávio, então tem o Otávio e o filho dele nessa cena. Tem outras pessoas, mas nesse caso elas não atuam tanto. Então tem o Otávio e o filho do Otávio, que eu agora não me recordo o nome do personagem. O filho do Otávio, ele tinha uma grande revolta, né? Ele tinha ali uma mágoa muito grande dentro dele, porque o pai o abandonou quando pequeno, o pai o negava, falava que ele nem era filho dele, né? Ele tinha ali um rancor muito grande. E em determinado momento, o filho, para se vingar, olha só, no plano espiritual, para se vingar, o filho ele pega uma arma e ele aponta na direção do próprio pai. O Otávio acaba gritando ali insistentemente: pare, não faça isso, não atire.
o menino acaba não escutando, né? E aí a gente agora pode se perguntar, poxa, mas eles não já estavam desencarnados? Por que eles estavam preocupados? Ele estava preocupado em morrer? O Otávio estava preocupado em tomar um tiro? Já não estavam mortos? Sim, eles estavam mortos, eles já estavam desencarnados, mas a questão é porque as ações ainda afetam o nosso perispírito, né? Aquela nossa vibração, tudo que a gente faz lá atinge também a gente de alguma maneira. E o que acontece nessa situação? O filho do Otávio, ele de fato atira no pai, mas na verdade o tiro atinge o próprio atirador. Então é assim, a cena é bem ilustrativa. O menino atira, e aí você espera, né, que o pai seja atingido no momento exato que ele atira. Quem recebe o tiro é o próprio atirador, que acaba caindo no chão, e ele recebe ali o impacto no perispírito dele, se sente mal, obviamente, o pai vai tentar acolher, os outros também. É um exemplo ali ilustrativo que a gente fala sobre essa continuidade das leis, né? Que as leis daqui são as mesmas de lá. Ou, na verdade, se a gente for falar o adequado, é que as leis de lá são as mesmas daqui. Só que lá tem maior fluidez. E aqui tem uma certa amarra por conta da matéria, que acaba travando um pouco mais o processo. Como se a gente imaginasse que lá a gente tem uma internet 5G e aqui a gente vive num 3G. Acontece da mesma maneira, a lógica é exatamente igual, mas lá o negócio funciona muito mais de forma imediata, né? Retomando um pouco do tema, né, do que a gente está falando aqui, as leis de lá são as leis daqui, mas lá tem essa maior fluidez, até mesmo com aspectos morais, né? Porque lá no plano espiritual não dá para a gente esconder, né, quem somos. Lá somos exatamente aquilo que somos. Não dá para se esconder um pouco do que a gente falou sobre as máscaras, sobre aqueles disfarces, sobre, né, você mudar de comportamento e as pessoas compreenderem. Então, todo mundo ali, cara, é exatamente lido facilmente um pelo outro, tá? A nossa energia é facilmente percebida por lá. Então, a nossa aura, ela é facilmente lida também por lá. Por isso que a gente tem que observar muito. O que a gente tem se conectado hoje, com aquilo que a gente está ligado hoje, né? E aí eu vou falar agora na questão de conexão, aquilo que a gente está ligando e consumindo principalmente, né? Nessa atenção que a gente está indo atrás, né? Nessa busca. O que a gente está consumindo no aspecto de leitura? O que a gente tem lido? Ah, Bruno, eu não leio muitos livros. Então, pois é. Mas às vezes a questão de leitura, preste atenção, porque boa parte do que a gente lê na vida não são livros, né? É aquele feed do nosso Instagram, é o feed do nosso Facebook, é o scroll ali que a gente dá na tela do nosso TikTok. A gente acaba lendo, consumindo esse tipo de coisa. O que a gente tem consumido no final do dia? Né? Observe isso, porque a nossa leitura de fato... a gente fala que você consome de leitura... A gente lê mais coisas da internet do que o livro físico hoje em dia, infelizmente. Então o que você consome na internet? O que você consome na televisão? Né? Tome atenção, observe, não viva no automático, no sentido até do que entra na sua casa. Tá? Também sempre trago exemplos aqui, né, da minha família, da minha avó mesmo, que é uma religiosa, assim, muito fervorosa, católica, e ela tem justamente esse hábito, né? Muitas vezes está lá na parte da manhã e da tarde, consumindo o terço, ouvindo, acompanhando as missas, né? E aí na parte da tarde para a noite começam os programas policiais, e aí é um conflito ali, porque na mesma casa, no mesmo ambiente, entram os dois conteúdos, né? Então observar, para a gente parar de viver um pouco no automático e refletir o que a gente está indo atrás, né? O que a gente deixa entrar. Então, às vezes a gente nem quer, mas só deixa entrar, e aí vai entrando aquilo, a gente vai se consumindo, a gente fica aflito, a gente fica assustado. Isso mexe com a gente. Você acha que não mexe? Lógico que mexe, a gente pensa duas vezes antes de fazer as coisas, porque a gente fica assustado, né? A gente fica impressionado. Então, nas conversas, os grupos que a gente tem, poxa, os grupos que a gente tem de trabalho, grupos de colegas mesmo, os temas são relevantes, são temas que nos ajudam, nos melhoram, a gente dá risada, né? Nos faz bem, tome atenção, e aqueles temas que são do nosso interesse, tá? Temas que a gente busca na internet, temas que a gente
se interessem ao longo de toda a vida. Observe isso. Observe o que a gente tem ido atrás. Os nossos sonhos, por exemplo, eu estou falando daquele sonho do período da noite, não de ambições, mas os nossos sonhos ali noturnos, eles servem como excelentes balizadores de onde que o nosso espírito está se ligando. Já explicamos aqui que o nosso sonho, ele é exatamente esse desdobramento em que há uma libertação do espírito e ele vai buscar exatamente aquilo que ele quer. Ele vai buscar exatamente aquilo que ele está conectado, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está aflito, aquilo que ele precisa resolver, ou aquele caminho muito bom que ele vai procurar no período noturno. Existem espíritos que pegam o período da noite para estudar, para se melhorarem, para se conectar com aulas espirituais, que acontece isso sim. Mas é isso que eu digo, que o nosso sonho, ele é um ótimo balizador, porque se o nosso espírito tem a liberdade de ir para ir onde ele quiser, né, se a gente não tem as amarras da matéria que vão bloquear algumas coisas, isso vai dar um perfeito reflexo, um perfeito sinal, uma prova concreta de onde que a gente está conectado de verdade com a nossa mente, tá? Então, obviamente que não são todos os nossos sonhos que dá para a gente falar que isso é um reflexo de onde está o nosso espírito, porque existe até uma confusão de onde que, né, do momento que a gente sonha até no dia seguinte, quando a gente tenta recordar, como vem fragmentos, né, do sonho, a gente tenta ligar uma coisa com outra, sonha com um elefante com cabeça de girafa, e aí ele estava tomando sorvete num dia de chuva, né? A gente fica meio perdido com aquela história na nossa cabeça. Óbvio que não são todos os sonhos que a gente vai falar, meu espírito está se conectando com o bicho. Não. Mas perceba aquilo que é recorrente. Perceba aquilo que é rotineiro. Isso que tem que olhar. Quando o fato se repete, observe com aquilo que a gente está conectado, onde a nossa mente está ligando, né? Onde a gente está indo, para onde nosso espírito está indo. E eu consigo mudar isso, Bruno? Obviamente, com boa vibração, com meditação, com pensamento positivo, com orações. Quantas vezes de noite você reza antes de dormir? Quantas vezes do dia você reza ao acordar? Você agradece. Não precisa fazer aquela oração, né? Porque pouco interessa para o plano espiritual a forma, né? A beleza, a formosura da sua prece. Palavras rebuscadas, tanto faz. O que interessa é o que está no seu coração e aquilo que você tem em mente. Qual é a sua intenção na sua prece? Isso que vale, tá? Esse é o principal valor. Então, perceber onde é que a gente está conectado. E aí, falando da parte de pensamento, a gente precisa também ter uma compreensão de que o pensamento, ele é o veículo de uma ideia. Então, é ele que transporta uma ideia. A origem do pensar é a ideia. Então, o pensamento, no final da história, ele é consequência de algo e não a causa. Tudo parte da ideia. Já perceberam isso? Já pararam para pensar nisso? Né? Que a gente às vezes pensa, tudo parte do nosso pensamento. Sim, essa frase não estaria de todo errada. Mas tudo parte, na verdade, da ideia, né? O pensamento é como se fosse a execução dessa ideia. É onde ele, na verdade, dá o direcionamento para isso. É onde ele encaminha isso. Então, tudo parte da ideia. A ideia é a origem de algo e o pensamento é o veículo disso. E nós temos um excelente texto do Emmanuel, chamado Pensamento e Forma, que dá para ilustrar isso de uma forma assim, muito precisa. Eu encontrei esse texto no site O Consolador, que é um site espírita aí, super antigo, um dos pioneiros assim. Eu vou fazer aqui a leitura dele, mas depois eu vou destacar aquilo que a gente tem de mais relevante, tá? Percebam que, obviamente, tem uma linguagem ali um pouco difícil, mas já como é a própria ideia aqui do nosso podcast, é simplificar e é isso que a gente vai fazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pensamento e forma, Emmanuel. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Figuremos a ideia, olha aqui, como sendo a fonte nascida no manancial do coração, traçando a si mesmo o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra,
desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina o edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações da beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o Sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Olha só essa frase, em razão disso, depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. A gente falou exatamente isso. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Então a gente perde tempo por conta do nosso pensar. A gente não vai regredir, mas a gente perde tempo, fica ali parado, estagnado. Com isso desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para as vitórias da luz, os empreiteiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que infelicitam a senda, inclinando-se aos resvaladouros da treva. Reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Esse trecho aqui é difícil, hein? Esse aqui é dureza. Aí finaliza o texto dizendo: viverá o homem onde situe o coração. Diz-nos o Evangelho e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, que é força viva de nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma de nossa vida. Esse daqui, ó, é o trecho do livro Assim Vencerás, que é uma obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, tá? E aí eu vou destacar aqui alguns textos. Olha que bacana, tudo aquilo que a gente foi trazendo aqui acaba se confirmando nessa obra, né? Nesse texto aqui do Emmanuel. E ele diz assim, ó, vou voltar naquele trecho inicial. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração. Ou seja, vamos lá, explicando o que a gente disse. Tudo parte da ideia. O pensamento ele é o veículo, certo? Perfeito. E aí a gente então tem que entender onde está a ideia. A ideia é fonte nascida no manancial do coração, traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. Ou seja, está muito ligada, a ideia está ligada ao nosso sentimento. Quando a gente fala de coração no plano espiritual, a gente está falando de sentimento. Quando a gente fala de mente, estamos falando de razão. Então, o pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Ele vai refletir aquilo que a gente tem dentro da gente. O pensamento de uma pessoa boa, obviamente, é diferente do pensamento de uma pessoa que vive uma vida ruim, que tem pensamentos, que tem em seu coração um sentimento negativo, amargo. Então, obviamente, que o pensamento de uma pessoa que está propensa a fazer o bem, que já tem em seu coração o pensamento do bem, vai ser diferente de alguém que pensa no mal. Aquele que está ligado ao crime, obviamente, é diferente de uma pessoa que está ligada a um trabalho caridoso. Por quê? De onde parte tudo? De novo, é do pensamento? Não, ele é só o veículo. Ele é de onde vai vibrar no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. De onde que é a origem? É do nosso coração. Ele é fonte, a ideia é fonte nascida no manancial do coração. Ou seja, o nosso pensamento, ele vai aos poucos forjando, ele vai formando, ele vai construindo um pouco do nosso caráter. E aí está dentro do nosso coração, o nosso sentimento, aquilo que quem somos vai partir tudo que a gente tem dentro da gente. Por isso que a gente fala, cuide do seu pensamento. Observe o seu pensar. Tome atenção nas suas palavras. Tome atenção nos seus atos. Eles são reflexos de algo anterior.
E o que é o algo anterior? A ideia. E a ideia está dentro do nosso coração. Então, olhar para isso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Olha aí que bacana. Também vamos falar disso, né? Essa questão da influenciação, se a gente tem no nosso coração, a gente está ali ligado a algo. Se a gente tem uma ideia boa, a gente vai se ligar com quem tem ideias boas. Se a gente tem ideias ruins, vamos ligar com quem tem ideias ruins. O tempo todo somos influenciados e influenciamos. Observe quem se aproxima de você, e eu estou falando do mundo material e do mundo espiritual. Viverá o homem onde situe o coração, está no Evangelho. Então, a gente pode acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocamos o pensamento, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Então, viverá o homem onde situe o coração, então onde ele coloca o seu sentimento, onde ele coloca aquilo que ele acredita, é a forma como naturalmente vai refletir a sua vivência. E aí ele completa o texto, dizendo que, sem querer ali acrescentar, né, sem trair o ensinamento do Cristo no Evangelho, dizer que o pensamento, onde colocamos o nosso pensar, também se manifestará a nossa forma de vida. O nosso pensar é vida. Pronto. Esse é o resumo desse texto no final aqui. Assim vencerá, de Emmanuel, psicografada por Chico. E continuando, também com outra referência de obra, o livro é um clássico, né? O Homem é Aquilo que Ele Pensa, é de James Allen. Ele tem como origem, né? A obra ela acaba sendo trabalhada de um trecho bíblico de Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Essa é a frase. Por quê? Como imaginou sua alma, assim é. Basicamente é o que acaba refletindo de uma forma mais fácil de entender. O homem é aquilo que ele pensa. Assim como ele se imagina, é assim como ele é. Assim como ele coloca, direciona o seu pensamento, assim ele será. Então o James Allen nessa obra, né, ele é uma obra completa, mas até onde eu fui buscando, né, na minha pesquisa, ele era sim ligado a valores, né, ele foi contemporâneo do início ali da doutrina espírita, mas acho que não tinha ligação nenhuma com o espiritismo. Ele era sim alguém religioso. Ele tinha sim algum aspecto, ele acreditava em Deus, porque muitos momentos do livro são traçados, são citados, né? Deus acaba sendo citado algumas vezes, mas relação com o espiritismo não encontrei. Ele era ali um dos pais, assim a gente pode falar, um dos pais da autoajuda, um dos pais do pensamento positivo e um mentalista, né? Aquele que estudava muito a mente. Então o James Allen ele fala inicialmente que o pensamento do homem molda o seu caráter e molda a sua condição. Em resumo, molda quem ele é e como ele está. 2 pontos muito significativos, então, do nosso pensamento. Quando a gente fala, cuidado com o seu pensamento, porque aquilo que você pensa vai direcionar aquilo que você vai ter, conquistar, desenvolver na sua vida, a lei de atração, aquilo que você está ligado. Então esse é um primeiro ponto. Isso é a condição, o seu estado. A fotografia de momento da sua vida está ligada também à forma como você pensa. Aquilo que você direciona a sua vida, aquilo que você tem pensado hoje, direciona a sua vida como vai ser daqui em diante, sabe? E o outro aspecto é aquele que é como você está, que é ligado ao seu caráter. Ou melhor, aquilo que você é, perdão. Aquilo que você é molda o seu caráter e molda a sua condição. Então, condição é momentâneo e caráter é aquilo que é como você é. Molda como você é e molda como você está. Então, o seu pensamento, ele diz sobre quem é você. E o seu pensamento, ele diz sobre como você está. Isso é muito claro, muito óbvio, também que é trazido na obra do James Allen. Assim como a planta brota da semente, cada ato do homem brota da semente dos seus pensamentos. O ato é a flor do pensamento e a alegria são os seus frutos, né? Então é um exemplo que ele traz para a gente. O homem recolhe as consequências dos seus pensamentos. Bacana pensar isso também, uma boa frase. Eu brinco muito, por exemplo, a minha sogra, ela tinha na casa dela, é assim, é uma questão mesmo de conquista, de buscar as coisas na vida.
ela tinha uma fotografia assim, no armário que eu via no quarto dela, acho que de um carro e do projeto da casa. E eu via que ficava assim numa posição bem na vista dos olhos e ficava até fora do armário. E é uma forma de você, né, condicionar o seu pensamento para lembrar o tempo todo do que você está indo atrás, daquilo que você está tentando plasmar para a sua vida. Gente, a vida é fácil como olhar e pensar todo dia, eu quero minha casa própria, eu quero tudo mobiliado, eu vou casar esse ano, eu vou ter filhos, dessa vez vai dar certo. Obviamente que não é. Pensar e já logo acontecer. Ninguém aqui vai ficar inventando história, ninguém vai falar que a vida é muito fácil, realmente assim, é só porque as pessoas que não conseguem o que querem é porque não pensam. Não é. Mas aquilo que você se conecta te direciona naquilo que você começa a trazer mais para você. Você começa a olhar melhor para aquilo, tomar mais atenção. Tem experimentos mesmo que acabam mostrando, eu vi até há pouco tempo na internet, né, quando fala assim, saia na rua e procure um fox vermelho, né? E aí a pessoa só começa, ela vai na rua e fica só olhando carros fox vermelho. E aí depois o rapaz pergunta, quantas Brasílias amarelas você viu? Ela falou, não vi nenhuma. Pois é, e passaram várias ao mesmo tempo do lado dela. E aí o experimento quer mostrar para ela assim, quando você tem um foco no seu pensamento, você só condiciona para aquilo e você não observa os outros. Então quando você está com um pensamento só de que algo vai dar errado, você não consegue nem olhar aquilo que pode estar dando certo já acontecendo na sua vida. Então é um pouco disso, sabe? É de você saber observar o que acontece. Não é vida fácil, né? Não é aquele positivismo tóxico. Tô pensando aqui que eu vou ser o diretor da minha empresa, do meu trabalho. Não é. E aí vai acontecer isso simplesmente. Precisa de trabalho, né, gente? Ninguém consegue evoluir sem se movimentar. A vida é simplesmente movimento. Senão a gente vai ficar estagnado, que nem mostrava aqui o texto anterior que a gente mostrou do Emmanuel, né? O homem se constrói e se destrói pelo pensar. No livro do James Allen, de O Homem é Aquilo que Ele Pensa. O homem se constrói e se destrói pelo pensar. A capacidade dele de se elevar ou até mesmo de se rebaixar. Gente, a ideia ela é inerente ao homem, né? Mas ela pode ter essa influenciação. Falamos disso há pouco. A nossa vibração, que parte do nosso pensar, direciona para onde a gente vai acabar estar conectado, né? Onde a gente vai se conectar. E a partir de onde a gente vibra, nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo. Na comunicação mediúnica, por exemplo, o espírito ele se eleva para comunicar com o médium. E não o contrário, não é o médium que vai se rebaixar para poder falar com o espírito. Na nossa vida é exatamente igual, tá? Os espíritos procuram quem tem afinidade. Então, não agora falando de mediunidade, falando de uma vida normal, no dia a dia. Que a gente não é influenciado o tempo todo? Pois bem, os espíritos eles vão procurar essa elevação, vão procurar se conectar com aquilo que eles vão ter afinidade. E quem que é o balizador de onde a gente vai ser influenciado? É o espírito? Não, somos nós. A gente que determina. Então, quando a gente fala que somos influenciados o tempo todo, a gente não pode ter medo. A gente não pode ficar preocupado. Ai, Bruno, tenho medo de espírito. Ai, Bruno, tenho medo de estar sendo o tempo todo conduzido. Pois é, mas essa é uma realidade. Só que quem controla isso tudo, quem tem a mão ali do controle remoto, quem que pode direcionar o canal da nossa vida, eu tenho um controle aqui, ó. Quem controla a nossa vida, quem direciona qual canal que a gente vai estar ligado e conectado, somos nós mesmos. Nós conseguimos direcionar a nossa própria vida, porque é de onde a gente está vibrando, é o que a gente está falando o tempo todo aqui. Lembra, o pensamento ele direciona dois caminhos, o nosso caráter e a nossa condição. Nosso caráter, quem somos, nossa condição, nosso estado. É o ser e estar, quem sou e como estou. Não se preocupe com as influenciações. Se você tem vibrado coisas boas, você vai estar conectado. Os espíritos bons vão estar ligados a você. Se você está agora vibrando baixo, obviamente, quem vai estar ligado a você vai estar na mesma direção, vai estar exatamente ali impactado contigo. Tá?
Portanto, note que em tudo que você faz, que a gente faz, pode ter uma influência, e não é um caso de obsessão nenhuma. Isso não está longe de estar falando de obsessão, não está falando ali de influenciação, e somos o tempo todo influenciados. Fechando nosso episódio, gente, para levarmos como lição de casa, pergunte-se, o que você tem feito? O que eu tenho feito em minha vida? O que eu tenho consumido? O que eu tenho me conectado? O que eu tenho procurado? O que eu estou indo atrás? O que eu estou me deixando levar? Eu vivo uma vida do automático, daquilo que eu consumo, ou eu sou o senhor das minhas escolhas? Eu consigo definir o que eu quero ou não quero? O que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar? Ou eu deixo a vida me levar? Leve isso como um exercício durante o seu dia. Pelo menos hoje, eu sei que isso é difícil na semana, na correria da semana, que a gente vai fazendo um pouco do automático. Mas pelo menos hoje, veja se dá para fazer alguma coisa diferente de tomar atenção no que você consome. E não estou falando só, tem que escutar então sempre o podcast Espiritismo Simples. Não é isso. Mas é no resto, nas outras coisas. No que você assiste, no que você lê, no que você busca, onde você está envolto. Tenha esses bons hábitos. A gente sabe discernir muito bem o que é bom e ruim, o que nos ajuda, não nos atrapalha. E por fim, deixo uma frase que eu achei muito interessante, que veio aqui como inspiração. Antena com manutenção em dia tem sempre sinal limpo. Antena com manutenção em dia tem sempre um sinal limpo. Faça essa manutenção, olhe se está tudo em dia, veja se está reguladinho, e aí você vai ter uma excelente sintonia, você vai conectar com um sinal bom e com coisas boas que você naturalmente vai puxar para você. É o canal sem chiado, é o canal direto, som perfeito, limpo, claro, imagem em alta definição, porque a antena que você tem conduzido, que é o seu pensar, vai estar ajustada para o lado certo, o lado que nos eleva, que nos leva para o bom caminho, que a gente tem como grande referência Jesus Cristo. Direciona aquela bússola, direciona aquela antena, sintoniza naquele cara, porque ele mesmo já veio aqui e falou que ele seria modelo e guia, e de fato ele é para a nossa vida, tá bom? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele. Fernando Teixeira, eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.